Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Publicast, o podcast que vai falar sobre empreendedorismo, o mundo dos negócios e o universo da publicidade. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui conosco. A Graziele Dojinoski é dona da Arte Ouro, casada, mãe de 2 filhos, formada em gestão comercial e fotógrafa. Atua no ramo das joias há 3 anos, é apaixonada por moda e tudo que o universo feminino proporciona. As joias vieram para realçar essa paixão e embelezar cada vez mais as mulheres. Graziele, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Em primeiro momento, já agradeço pelo convite. Muito feliz a gente poder compartilhar esses momentos. Então, vamos começar essa noite o nosso bate-papo sobre como a publicidade transforma as joias em ícones da moda. Mas antes, a gente gostaria de entender um pouquinho da tua história, como é que surgiu a tua paixão pela fotografia, pelas joias, o que te interessou a adentrar nesse universo? A fotografia, na verdade, sempre fez parte da minha vida, assim, desde pequena, eu sempre gostei de fotografar. Eu já tinha uma maquininha, então sempre foi uma coisa que eu gostei de fotografar as pessoas, eu mesma. E em 2015 eu tive uma oportunidade de transformar esse hobby em profissão, que foi uma realização profissional mesmo, né? Então, desde então, eu estudo muito, sempre gostei de fotografar mulheres, e o meu marido sempre trabalhou com joias. E, inicialmente, eu não tive a expectativa de transformar isso com a fotografia, mas, ao longo do tempo, eu percebi que eu fotografava a joia e também se encaixava nesse mesmo universo. Então, resolvi expandir e transformar isso também numa loja online, que daí a gente conseguia divulgar, e deu tudo assim melhor do que o esperado. Nossa, que legal. E por que você acha que as joias despertam tanto o desejo das mulheres? Tu acha que vai além do visual? Existe mais algum outro estímulo que a mulher vê e ela se interessa por joias e ela quer ter aquele produto? Eu acredito que a mulher ela está sempre nessa expectativa de se encontrar. E também sempre buscando a essência, aquilo que transmite algo pessoal sobre ela. Então, a gente está sempre nessa busca. E quando tu escolhe um look, sempre falta aquele complemento. E é nesse momento que entra essa questão da joia, que é uma parte muito essencial. Então, a mulher escolhe... tu olha para uma mulher e tu vê se ela é mãe, que ela está carregando alguma coisa a respeito do filho, ou se ela é uma pessoa delicada, que usa aquela joia mais delicadinha. Isso vai transmitindo para a pessoa muito daquilo que a mulher é em si. Então, a mulher se destaca por isso, né? A gente tem essa expectativa do visual, né? Que não seria só o visual, mas que seria mais a essência. Às vezes... a comunicação não verbal, ela fala antes, né? Então, eu acho que a mulher sempre está em busca disso e a joia transmite perfeitamente, né, esse contexto. Com toda certeza. E parando para pensar nisso, tu acha que toda joia ela poderia ser um ícone da moda, um ícone da moda mesmo, com a comunicação certa? Eu acredito que sim. Porque essa questão de ícone, hoje em dia, se a gente for comparar com o que são as influências, né? Muitas vezes não se trata nem de ser uma peça tão especial, mas ela usada no momento certo, pela pessoa que tem uma influência, ela desperta um desejo em modo coletivo. E aquilo, muitas vezes, se transforma num ícone, né? Um desejo de modo geral que todo mundo quer possuir, né? Que quer ter. Então, é muito... a respeito também desse avanço, né, assim, do quanto que chega rápido na gente, do quanto as mídias hoje, né, elas atingem a gente, né? A gente consome muito isso. É impossível hoje uma pessoa dizer que ela passa o dia todo e ela não consumiu conteúdos a respeito de tudo, e muitas coisas chamam a atenção da gente. E, às vezes, é nesse momento que aquela joia estava na pessoa certa e ela acaba transgredindo, né? Deixa de ser um objeto e passa a ser um desejo nacional, às vezes, né? Com certeza. E falando sobre a questão da influência da joia, tu acha que
por exemplo, se uma pessoa que é uma influenciadora, uma pessoa conhecida, de renome, tu acha que tem diferença quando a pessoa que está ali nas redes sociais enxerga esse tipo de mulher vestindo uma joia do que uma pessoa comum, assim, mais do povão, digamos assim? Tu acha que existe essa diferença, assim, no desejo da mulher de consumir essa joia? A mulher, quando ela olha uma para outra, já desperta essa coisa de combina comigo ou não, né? Então, às vezes, realmente, a pessoa que é uma influenciadora, digamos, que é mais famosa, ela vai chamar mais atenção, até porque ela tá mais na tua linha de contato. Mas não é impossível, né? Tu passar na rua, de vez em quando, com uma pessoa e pensar, nossa, que lindo aquele brinco. Onde será que ela comprou, né? Então, a mulher, ela é muito, né, do desejo, assim, né? Com certeza. E nesse cenário, como é que tu enxerga a publicidade na valorização das joias? Tu acha que ela é importante? Tu acha que ela é fundamental para trazer realmente esse valor para a joia? Acredito que sim. Apesar de a gente ter muita informação hoje de forma orgânica, né, também, eu acredito que a publicidade é essencial, porque é através da publicidade certa que você vai conseguir passar para o teu público-alvo, né, para o teu cliente, aquilo que é a percepção certa daquela joia. Como que ela foi produzida, quais as peças, quais os materiais que foram usados, né? A gente falando de joias, a gente sabe que os metais da composição são vários, então é muito importante a gente usar a publicidade para poder explicar de fato o que é que a pessoa está adquirindo, né? Então, não tem outra forma de você fazer isso, a não ser usando a publicidade de forma correta. Teve algum momento que tu percebeu que a forma de tu apresentar uma joia fez toda a diferença no resultado? Sim, sim. Na verdade, quando tu publica uma foto só de uma joia, não tem o mesmo impacto do que se a gente fizer uma foto de uma mulher usando uma joia, né? Que a gente sempre fala da mulher, porque o homem ele até adquire, até gosta, mas é um percentual mínimo, né? A mulher é mais ligada nisso. Então, nas minhas redes sociais, eu percebo que se eu postar uma foto minha usando uma joia, desperta um interesse bem maior do que se for só a joia, né? Apesar de muitas coisas, eu acredito assim que nem tudo combina com todo mundo. Mas aí a pessoa olha e já pergunta, né? Ai, esse tipo de anel você acha que ficaria bom para mim, né? E eu acho muito interessante isso também na questão do contato com o cliente, né? Tu ir conhecendo a pessoa, adquirindo uma conexão com ela, e aí tu vai sabendo o que vai ficar legal, o que combina mais com o estilo. Com certeza. E é importante, muitas vezes, até a gente falar sobre isso, né? Para os consumidores que estão ali, porque o pessoal, às vezes, está nas redes sociais, mas, às vezes, não entende a diferença entre uma joia e outra, não sabe qual joia ficaria melhor para cada ocasião. Então, de repente, muitas vezes, trazer isso para o público é interessante também. Essa joia adequada para o evento tal, essa joia mais adequada para aquele dia que tu não está a fim de chamar muita atenção, tu quer passar uma imagem mais delicada. Então, é importante também, não só, muitas vezes, a gente se preocupar em vender, né? Claro que vender é importante, porque né, todos nós, quando somos empresários, a gente depende disso, né? Depende de vender para poder sobreviver, porque, afinal, é da onde vem o nosso sustento, claro, né? Mas é importante também a gente criar essa conexão com o público, porque hoje em dia é essa humanização, né? Quando a gente humaniza algo, quando a gente humaniza o produto, a gente não só coloca o produto lá, existe essa diferença, né? Como tu bem comentou. Num catálogo, por exemplo, se a gente vai trazer um produto, ok, né? Mas, de repente, nas redes sociais, trazer uma mulher usando... muda totalmente a comunicação, porque ela gera... O ser humano consegue se conectar com quem está lá do outro lado, né? E é muito isso que as pessoas buscam hoje, né? Eu, às vezes, analiso assim como era a venda há anos atrás. Não tinha essa necessidade que as pessoas têm hoje. Mas eu acredito que seja pela quantidade de conteúdo que é despejado na gente diariamente. As pessoas não querem simplesmente comprar. Elas querem realmente ter uma conexão com aquilo, né? Algo que transmita uma coisa diferente. Não basta, porque vitrines a gente vê muitas.
E o mesmo produto em vários lugares, publicados de formas diferentes. Então, as pessoas procuram aonde que elas se encaixam melhor, né? Eu percebo assim que o ser humano, de modo geral, ele está mais carente nessa questão da compra. Ele não está mais... Muitas vezes, a última coisa que a pessoa vai te questionar é o valor, né? Mas antes, ela está mais interessada em saber a história. A joia, ela é uma venda diferente porque ela geralmente traz uma história, né? Ou ela foi criada para contar uma história. Porque no momento que você procura uma joia, ou é porque você vai casar, ou é porque você se formou e conquistou isso, e essa joia vai representar essa conquista tão difícil, né? Ou a filha fez 15 anos. Então, são sempre momentos importantes que você quer valorizar. E aí você vai fazer um investimento nisso. Então, você quer sentimento, né? Muito mais do que valor. O valor não vem em primeiro lugar, né? E o quanto é importante trazer esse sentimento, né? Porque, ok, inteligência artificial está surgindo aí com força, a gente tem internet e às vezes a gente tem essa sensação de que a gente está separado das pessoas, né? Exato. Não tem essa conexão tão próxima, não tem esse olho no olho que nem a gente está aqui, né? Mas o quanto é importante trazer o ser humano para dentro desse cenário para realmente transmitir essa emoção. Porque por mais que existam muitas redes sociais, exista a inteligência artificial, o ser humano nunca vai ser substituído. Porque só a gente consegue transmitir essa emoção, Exato. só a gente consegue transmitir esse carinho, esse cuidado, essa atenção que você dá, por exemplo, para... a cliente veio lá pedindo uma joia de 15 para a filha. Tu vai lá, eu tenho esses modelos aqui. Então, quando tu consegue dar esse atendimento, esse carinho para o cliente, a história é totalmente diferente. E a venda, realmente, ela se torna mais natural e uma consequência. Porque você já gerou essa conexão emocional com o público, então... E uma coisa que eu sempre considero é aquele cliente que volta a te procurar. Porque aí, realmente, tu fez o teu trabalho de forma correta, né? Então, eu sempre busco... se a pessoa quer um anel, antes de mostrar o que eu tenho, eu procuro saber dela, o que ela gosta, para que seria, né? Para a gente conseguir chegar já no início, no ponto que é o que a cliente está buscando. Eles ficam... Eu acho que qualquer pessoa fica feliz, né, em ser bem atendido e a gente conseguir entender o que realmente a pessoa quer. Ótimo. Nós vamos só dar uma paradinha aqui, gente, porque nós temos 2 perguntas ao vivo. Olha que legal hoje. Legal. O pessoal está comentando. Deixa eu só encontrar aqui. E aí a gente vai fazer essas perguntas ao vivo mesmo. É legal ter o pessoal interagindo, gente. Se vocês tiverem dúvidas, aí vocês podem ir mandando, que a gente vai discutindo aqui ao vivo mesmo. Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Quais são os materiais das joias e quais são os fatores que as diferenciam das semijoias? Sim. Então, é uma pergunta bem frequente, inclusive, né? As pessoas têm bastante dúvida de como que é produzida essa questão da joia que é em ouro, né? A gente costuma trabalhar com o ouro 10, que ele comercialmente tem o nome de ouro 416, porque ele tem uma quantidade de ouro que chega a 41%. E o restante são os outros metais que vão formar, que fazem a composição para que possa ser produzida as joias, né? E já no ouro 18, que daí é um valor um pouco maior, porque tem uma quantidade maior de ouro. Já seria o nosso ouro, então, 750, que ele tem 75% de ouro na composição, e o restante são os outros metais que fazem a liga, né, que a gente chama para que seja feita a peça, né, que daí vai ser colocado nos formatos. Então, isso que diferencia, por isso que a gente trabalha com o ouro 10, que ele é um valor um pouco mais baixo, mas que em momento nenhum ele deixa de ter toda essa questão de ser uma joia, que tenha garantia, né? Às vezes as pessoas também têm essa dúvida. Mas é uma joia de ouro, não é um folhado que vai ficar verde, né? Às vezes não vai. Ele é produzido de forma bem límpida, igual,
só com uma composição menor de ouro que vai fazer com que a peça fique um valor um pouco mais acessível, né? Porque se tu for pensar, hoje em dia, toda mulher gosta de usar uma joia. E nem toda mulher tem uma condição, digamos, financeira para comprar uma pulseira que equivale ali a uns 20 mil reais. Mas a gente consegue produzir peças lindíssimas, com ouro 10, com garantia vitalícia também, tão bonita quanto. Então, a gente consegue atingir todos os públicos, né? É isso que é bem interessante também, né, desse universo, porque existe para todos os gostos. Exato. Então, qualquer mulher que quiser uma peça, ela consegue adquirir algo que seja, digamos, a sua cara, e ao mesmo tempo num valor acessível também, né? Daí, nesse ponto, ela pode definir se ela quer investir um pouco mais e fazer num ouro mais caro ou se ela quer investir um pouco menos. A gente consegue produzir a mesma peça em qualquer um dos ouros, né? Que legal. E outra pergunta aqui também, que veio ao vivo, é como uma joia combina ou não com uma pessoa? Eu acho que isso é uma coisa bem pessoal, sabe? As minhas clientes perguntam bastante. Você acha que isso vai combinar comigo? Eu sempre digo, você tem que se olhar e se gostar, né? A opinião do outro, claro, é muito importante, né? Mas a tua opinião é a principal. Muitas vezes os gostos, eles são desiguais, né? Eu sou uma pessoa, assim, bem... como que eu vou te dizer, bem eclética. Eu gosto de vários tipos de coisas. E, às vezes, eu até peço uma opinião para o meu marido, por exemplo, tu acha que isso aqui tá legal? Ah, eu acho que não. E eu me olho de novo e penso, mas eu gostei. Então, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que gostar, né? Uma opinião, por exemplo, sobre um anel. Ele tá cheio de pedras. Ai, eu acho que não tá legal. Mas se a mulher usar ele com confiança... e combinou comigo essa peça, vai ficar legal. Você tem que estar transmitindo aquela confiança. Outras pessoas vão dizer, não, eu não usaria. Eu usaria ele liso. Ok, é o teu gosto, né? Então, não tem como definir muito isso, né? Eu não acho... É diferente de uma questão de look, que, de fato, nem tudo dá certo em todo mundo, né? Isso é uma coisa que eu sempre penso. Você não pode olhar com aquele biotipo de corpo e achar que vai dar certo no teu, se é diferente o teu biotipo de corpo. Mas a joia, ela favorece um pouco mais isso, né? Que vai só de uma questão de gosto, né? Claro que eu acredito que a pessoa tem que ter um meio termo também para não exagerar, né? A joia é bonita, sim, mas talvez se tu exagera, tu não transmite aquela confiança, só que tu transmite uma coisa muito poluída, né? Eu sempre digo que o menos é mais. Então, sempre eu acho que analisar esses pontos e... Ok. Eu acho que vai também até da questão do estilo também de cada ocasião, né? Porque, às Exato. vezes, se você vai usar talvez um preto, uma coisa assim que você quer ficar mais discreta, talvez optar por peças que sejam mais discretas, não tenham tantas pedrinhas, alguma coisa nesse sentido também, algo mais minimalista, mais simples, pode ser que funcione melhor, né? Exato. Então... eu não sei também o que você, né, como a pessoa das joias aí, pensa sobre isso também, mas eu acredito também que tem a ver com essa questão da ocasião que a mulher vai ir também muito, frequentar, né? Tem muito a ver. Eu, às vezes, dou dicas também na página, né, que, às vezes, as pessoas, as mulheres já me perguntaram, ai, mas eu tô de tênis. Só que o tênis hoje é muito usado, então... tu pode, sim, estar de tênis bem casual, de repente colocar uma coisa bem minimalista mesmo, bem clean, e aí tu vai dar uma produzida na questão das joias. Ou se tu vai ir para um lugar que é mais simples, tu vai usar menos, né? A joia é muito também da ocasião, né? Exatamente como você comentou. Claro que se o evento requer, né, a gente tem que... Tem que melhorar a produção, né? Deixar aquela coisa assim... Com bem certeza. feita, bem produzida, para passar realmente essa confiança, né? E a imagem que a mulher quer passar. Mas, assim, voltando a falar um pouquinho sobre a publicidade, tu sente que existe uma estética padrão, assim, quando a gente fala de anúncios para joias, anúncios no mundo da moda, tu sente que existe um modelo padrão, assim, que as empresas seguem? Tu sente que isso está mudando? Como é que tu percebe isso? Eu acho que essa coisa muito engessada já não faz mais parte, sabe? Há tempo atrás, assim, realmente, sabe? Eram aquele estilo de modelos, talvez com aqueles cenários bem glamurosos,
né? Porque tentavam remeter assim a joia sempre ao luxo, né? Mas hoje em dia já não existe mais isso, né? Até para a gente poder criar uma conexão com o cliente, então vários tipos de pessoas são usadas, de vários estilos diferentes, em vários lugares diferentes, né? E tá correto isso no meu ponto de vista, né? A gente trabalhar o contexto em um todo, não a joia somente para aquele fator luxo, porque não é só naquele momento que você vai usar, né? Inclusive, as pessoas que procuram, elas querem joias que elas vão usar direto, assim, as mulheres não querem uma pulseira que ela vai ter que tirar todo dia ou que ela só vai poder usar quando ela sair, ela quer colocar no braço e usar. Então, para criar essa conexão, eu acredito que esses padrões, eles já não funcionam mais, né? A gente tem que trabalhar mais com a naturalidade. E a gente vê isso, é algo até que está em alta também, né? Essa questão de bastidores, as pessoas amam ver, então, aquela coisa de bastidor, aquela coisa mais crua mesmo, mais natural como a gente é, né? E Sim. isso é muito importante porque isso conecta realmente com as pessoas. E trazer esse algo mais natural fica até parecendo que não foi nem publicidade, não foi marketing, não foi nada, Exato. né? Foi uma ideia ali que eu peguei o celular, fiz uma foto, fiz um vídeo e postei. Fica essa coisa mais natural. Eu tenho a sensação assim de que parece que conecta mais quando você faz esse bastidor, essa coisa mais crua. Isso. Ele conecta muito mais. Eu te digo por experiência, assim, que já aconteceu comigo de ficar muito tempo produzindo um vídeo. E uma coisa que eu talvez me dei muito trabalho, coloquei uma intensidade muito grande naquilo, não teve o mesmo resultado do que um momento que eu peguei o telefone e fiz ali um stories ao vivo ali com o pessoal, falei isso, aquilo, e as pessoas interagem, né? Porque é exatamente isso, as pessoas procuram conexão com o real, né? Porque eu acho que é muito conteúdo também que as pessoas pensam que é enganação, né? Então, como existe muito isso na internet, as pessoas procuram mais a realidade, o natural, o dia a dia, né? E até para evitar também aquela coisa dos perfis fakes, né? Que às vezes se tu não aparece lá ou alguém não aparece usando o teu produto, às vezes a pessoa pode até pensar, mas esse perfil não é falso? Será que alguém não inventou para dar golpe nos outros, né? Às vezes pode existir realmente isso. Sim. Né? Que hoje e com a joia, internet existe isso. como já é um produto também com um valor um pouco mais alto, é bem complicado, né? Na questão da internet, assim. Depois que eu conquistei uma cliente, ela fideliza, mas até ela criar aquela confiança, e a gente tem que entender, né? Porque tu também não vai investir um valor mais alto numa peça que tu realmente não sabe se é verdade, se vai chegar na tua casa. Então, tem que ter toda essa questão da confiança, né? Com certeza. E você aparecer vai gerar essa confiança, né? Exato. O que é muito importante para o resultado final, que é a venda. Isso. Se você pudesse resumir em uma frase o poder de uma joia bem comunicada, qual seria? Talvez eu diria: use a sua essência e conte a sua história. Nossa, é profundo isso. Por que tu acha que isso? Eu acho que quando tu escolhe uma joia, geralmente tu não escolheu ela por acaso. Então, tu vai querer guardar ela. Ela tem que ser parte tua. Você tem que ter uma paixão por ela. E, consequentemente, ela vai contar uma história, porque aí você vai usar ela nos melhores momentos da tua vida. Quando tu for a um lugar, tu vai querer estar com a joia. E aí depois tu vai contar e vai lembrar. E ao longo do tempo, essa joia vai estar ali para te lembrar daquilo que você viveu, né? E assim como a fotografia também, que eu sempre digo que muitas pessoas não gostam. Eu não gosto de fotografia. Mas o que é que fica depois de uma noite longa, de um evento grandioso que você viveu? O que mais faz você relembrar aquele momento? É uma fotografia, né? Que você vai olhar e vai pensar, nesse momento aqui, né? A gente estava lá. E uma joia também transmite isso. Nossa, em tal dia que eu estava com uma pessoa tão especial, olha ali, eu estava usando esse anel, eu estava usando esse colar, né? Então, a joia tem esse poder, né? E como é uma joia que você vai também poder passar de uma geração para outra, acaba que vai ficando parte da família, né? E guarda muitas memórias também, né? Que nem a fotografia, exatamente como você falou. As duas, se a gente parar para pensar,
guardam nossas memórias. Exato. Existe todo esse valor sentimental por trás. Às vezes a gente senta lá, olha o álbum de família, com as fotos, os filhos, quando a gente era menor. Então, existe todo esse valor sentimental por trás. Da mesma forma que uma joia carrega, um anel de formatura, uma pulseira, um colar. Tudo isso gera essa emoção e você carrega isso como parte de você, porque é parte sua, já que contém as suas memórias. Exatamente. Tivemos mais um comentário ao vivo. Olha só. Nunca havia pensado sobre isso. Comunicamos quem somos. Nossa personalidade através desse acessório. É verdade. Realmente. Nós comunicamos quem somos quando utilizamos esses acessórios. Né? Porque a comunicação visual ela é muito grande, né? Na verdade, quando tu chega em um lugar, em um determinado local, eu acredito muito isso, que naquele momento que as pessoas te olharam, você já transmitiu tanta coisa antes mesmo de falar. Então, tão importante quanto você estar com uma roupa que combina com você, é você estar usando os acessórios corretos, né? Até aquela questão da comunicação verbal que a gente falou, né? Às vezes a gente fala da primeira impressão, né? E tem pessoas que dizem a primeira impressão é o que fica. Mas, realmente, que impacto a gente está causando, né, com a nossa imagem quando as pessoas nos veem na rua, por exemplo. Toda a nossa produção, os acessórios, eles fazem parte dessa imagem que a gente está passando. E é importante, porque às vezes a gente pode estar usando a roupa errada, a cor errada, que não combina com a gente, o acessório errado. Sim. Tá talvez muito poluído a produção, e aí a gente está passando uma imagem que não é aquela que a gente gostaria de passar. Então, o impacto que tudo isso exerce na gente é muito grande, se a gente for para pensar. E assim, eu sempre penso que a gente, como a gente gosta muito também de trocar, né? Esse brinco aqui eu vou usar hoje, porque hoje eu tô mais ousada, né? Pode perceber que as mulheres fazem isso. Hoje eu tô de boa, não tô querendo... Vou usar aqui um coque no cabelo, vou ficar com esse brinco pequenininho. Então, as pessoas percebem isso, né? Quando olham pra gente, elas já percebem se tu tá mais animada, se tu tá menos, né? Então, são tudo detalhes que fazem muita diferença, né? A gente só, às vezes, não observa. A gente mesmo não se observa, né? O que eu tô transmitindo hoje, né? Isso é muito forte se a gente parar para pensar, né? Sim. Porque transmite a nossa imagem, transmite quem a gente é, a nossa essência. Então, realmente, é o nosso humor que está sendo transmitido ali. Exato. Quem a gente está sendo transmitido ali. Se você pudesse dar uma dica hoje para quem está começando a empreender no mundo das joias, o que você diria para essa pessoa? O que ela deveria investir? Como que ela deveria pensar? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter um público-alvo, esse tipo de, assim, para poder ter um foco, né? E também acredito que tu tenha que investir em publicidade. Tem muita gente que acha que não. Eu sou a favor do investimento, porque não é um custo. Eu acredito que é um investimento mesmo. Hoje em dia, as pessoas têm muita desinformação. Então, você deixar o teu cliente bem informado, dicas. Pode ver que o pessoal tem curiosidades que, às vezes, para a gente que vive isso no dia a dia, a gente acha que não. Mas nem todo mundo sabe, né? Então, isso também gera uma conexão do teu cliente saber o que está adquirindo, né? E eu acho que muito isso de tu usar o coração mesmo. Tu tem que trabalhar com aquilo que tu gosta, tu tem que amar o que faz, fazer com disponibilidade, que não seja um peso, porque aí tu vai conseguir realmente criar essa conexão com o cliente, né? Eu sempre trabalhei com vendas, assim, e eu me tornei uma pessoa bem exigente. Porque no momento que tu chega em qualquer lugar, para qualquer coisa que tu precise, que seja um mercado que é um bem básico, ou em uma loja, é importante a pessoa que vai te receber, ela estar disposta a te receber. E como a gente vê pouco isso, né? A gente vê que as pessoas estão ali por pura necessidade. Não estão ali porque realmente querem te atender com carinho. É raro acontecer isso. E onde acontece são os lugares que a gente volta, se tu parar para pensar. Com certeza. Então, a gente também está sempre buscando essa conexão. Eu sou uma pessoa assim que, se eu entrar num lugar,
e a pessoa me passa uma energia de que, tipo, eu estou incomodando, eu não compro, não pergunto, não questiono nada, vou embora. Mas no outro lugar, talvez até o que eu gostaria tinha na outra, talvez de uma forma que eu gostaria mais, mas o contexto, de modo geral. Então, é importante você colocar sentimento naquilo que você faz, né? Que é o que está em carência hoje em dia, né? A gente vê que é tudo muito no automático, né? A gente levanta, já sabe o que vai fazer, tu já tem todas as tuas correrias ali. Às vezes, tu passa pelas pessoas, nem sabe. Eu sou uma pessoa muito de detalhes, sabe? Por mais que esteja corrido, não custa tu dar um sorriso, tu conversar um pouquinho com a pessoa, né? E isso faz diferença no final, né? Eu acredito assim que os meus clientes, muitos, claro, porque as joias que a gente vende são de ótima qualidade, mas muito tem isso, sabe, da conexão com as pessoas mesmo, né? Isso é muito importante no mundo que a gente vive, muitas vezes uma carência emocional muito grande, né? As pessoas parece que estão distantes, sempre correndo, sempre tem um compromisso para atender, sempre tem Nunca alguma tem coisa para fazer, tempo. nunca tem tempo para nada. Então, o quanto isso é importante não só para suprir essa carência afetiva também, mas inclusive para você conseguir se conectar com as pessoas. Porque se você não trata alguém com carinho, com educação, você vai ter o pós-vendas prejudicado. Porque a pessoa pode ser que pisou na tua loja hoje, mas pisou, vai se sentir talvez acuada de perguntar alguma coisa, qual que é o valor do produto. Ela não vai ter coragem de perguntar porque justamente ela vai... Ai, parece que eu sou indesejado aqui, parece que não me querem aqui, vou embora. Então, o quanto é importante você ter esse carinho com as pessoas, não só porque a gente precisa, né? Realmente nós precisamos desse carinho, desse amor, dessa educação uns com os outros, mas também porque a gente precisa disso para vender os nossos produtos também e o pós-venda não ficar prejudicado. Sim. E eu acredito também que é por conta desse fator de má comunicação que até surgiu essa questão de que as pessoas têm por obrigação de colocar o valor já na... Pode perceber que nas vitrines, hoje em dia, já tem o valor, porque o cliente tem aquela insegurança de questionar, porque não sabe como vai ser entendido, e muitas vezes, valor, 100. Pergunta-resposta. Aquilo não gera nada. Aí, ali do outro lado, também tem a mesma peça. Valor, tudo bem, o senhor quer entrar para experimentar? Vou comprar aqui. Então, é o detalhe, né? Eu sempre digo que são os detalhes que fazem a diferença, né? E muitas vezes é importante ressaltar também que não é só o valor, né? Porque, nesse caso, se a gente parar para pensar em joia, realmente é um investimento. E, às vezes, às vezes, você prefere pagar um valor um pouco maior num lugar que você foi bem atendido, num lugar que você recebeu aquela atenção. Então, às vezes, não é só o valor que é importante no momento da venda, mas é também você cuidar dessa pessoa com carinho. Porque isso vai ser definitivo para vender ou não vender. Né? Exatamente. Qual você acha que será a próxima grande tendência na publicidade de joias? Se é que a gente pode chamar isso de tendência, né? Porque, como a gente já discutiu aqui, o pessoal está vendo uma coisa que está em constante mudança, né? Exato. É difícil de falar sobre o que seria, né? Até como a gente comentou, né? Uma peça, assim, uma joia, no momento certo, usada pela pessoa certa, ela pode viralizar, né, em questão de minutos, porque é assim hoje, né? E se a gente for parar para pensar, tem tanta coisa que viraliza que às vezes não faz sentido para a gente. É difícil de tu imaginar o que é que vai virar uma tendência, né? Então, eu acredito assim que as joias elas estão na mesma linha do avanço da tecnologia, muita inovação, né? Sempre muita coisa assim moderna, sabe? Uns designers diferenciados. Mas uma tendência, assim, não arrisco a chutar. Não tem problema. A gente também não está aqui para prever, né? Porque realmente o mercado ele muda de forma muito constante. É o inesperado, né? E às vezes o inesperado pode acontecer. Nós tivemos mais uma pergunta ao vivo. Vocês fazem vendas para todo o Brasil? A empresa tem Instagram? Tem, a empresa tem Instagram. A gente trabalha, assim, com o Brasil inteiro, né? A gente faz as entregas sempre por Sedex, que aí fica mais seguro. Então, o cliente tem essa segurança no momento que foi postada a joia. A gente já passa o código de rastreio, tudo corretamente.
O nosso Instagram, com certeza, você vai passar ali, né, para o pessoal copiar, mas é Arte Ouro Joias, então vou ficar bem feliz também se quiserem seguir. Não tem problema, podem perguntar, eu sou sempre bem disposta para responder. E a gente tem clientes, assim, eu posso dizer, hoje em todo o Brasil mesmo, sabe? Numa região mais longe, onde inclusive o Ouro 10, como foi questionado, não era muito conhecido. Já vendi peças, sabe? Até, inclusive, teve um caso que eu vendi uma joia para uma pessoa e ela ficou bem insegura e quando chegou ela amou tanto que ela ficou, assim, feliz. Então, ela é minha cliente fiel, assim. A cada 3 meses ela está investindo, comprando uma joia nova e divulgando lá que o Ouro 10 é ótimo. Que legal. E a nossa última pergunta para nós encerrarmos, que curiosamente também tem a ver com a pergunta que nos foi feita ao vivo agora há pouco, onde é que os ouvintes eles podem te encontrar ou conhecer o seu trabalho? Você já falou um pouquinho, né, sobre as redes sociais, mas ela não vende só nas redes sociais não, pessoal. Na verdade, a gente não tem loja física, né, porque o meu marido, o foco é o atacado. Então, eu que tive essa iniciativa de fazer uma coisa direcionada mais ao público final, né? Então, eventualmente, a gente faz atendimento a domicílio, né? Para essa região mais próxima, aqui Erechim, Barão, algumas cidades mais próximas. E o restante a gente faz o atendimento online. Mas um atendimento bem personalizado. A gente faz videochamada, se a pessoa quiser, a gente faz fotos na pessoa usando, para a pessoa ter bem certeza de como que fica, cada detalhe. Compra bem segura. Olha só, pessoal, hashtag fica a dica. Acompanhe a Arte Ouro Joias, acompanhe o trabalho dessa mulher maravilhosa e também não deixem de comprar os produtos dela. Vocês veem que ela vai dar um atendimento super personalizado, chamada de vídeo, foto, olha... Eu, se fosse vocês, não perdia não, hein? Mas agora, para finalizar, eu quero pedir que você deixe suas últimas palavras, suas despedidas, e logo a gente já vai estar encerrando o nosso episódio de hoje. Um agradecimento muito especial ao convite, Aline, fiquei bem feliz, desejo sucesso, né? Muito a Aline obrigada. Também é uma pessoa excepcional, assim, acho que desde o primeiro contato a gente já percebeu, né? A gente já se encaixou, isso é ótimo, né? E ao pessoal que está ouvindo, agradeço a todo mundo que participou também. A gente fica bem feliz. Quem tiver interesse, vou ficar super feliz a cada seguidor que a gente ganha. Eu dou uma atenção bem especial, assim, eu acho que cada pessoa é valorizada por seguir, né? Hoje em dia essa coisa da rede social, ela é bem... instiga muito isso, né? E a gente fica até, às vezes... Eu sempre fico, assim, a cada seguidor novo, eu fico realizada, assim, muito mesmo, sabe? Porque eu acho que cada pessoa é importante. Então, feliz por estar aqui, feliz com os comentários e aguardando os retornos de vocês. Perfeito. Nós gostaríamos também de agradecer a você que ficou até aqui. Muito obrigada também pelas participações, pelas interações, pelas perguntas, comentários. A gente sempre vai estar aqui para realmente trazer essas perguntas, né, e responder essas dúvidas do público. Nós agradecemos vocês e esperamos na próxima semana com o Publicast, o podcast que conversa sobre o mundo do negócio, empreendedorismo e o universo da publicidade. Até uma próxima, pessoal. Tenham uma boa noite e uma excelente semana.